Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa nona aula do curso pré-ALMG do Aprobare na disciplina de Noções de Direito. Curso esse que tem o objetivo de preparar o candidato antes da publicação do edital naquelas disciplinas mais importantes que serão pré-requisito para que quando o edital for publicado, o aluno possa sair na frente estudando os conhecimentos específicos dos cargos, dos diversos cargos que a Assembleia vai prover. Ok? Então vamos lá. Nós estamos no Poder Legislativo Estadual, navegando pela Constituição Estadual, e o tema da aula de hoje é atribuições da Assembleia Legislativa. Esgotado esse tema, na próxima aula falaremos de processo legislativo, acho que vou gastar umas 2 aulas de processo legislativo, e mais um tópico de fiscalização e controle, que também está na Constituição, no artigo 73. E aí a gente encerra o estudo do Poder Legislativo, que é um dos itens desse módulo do pré-edital da Assembleia. Ok? Então vamos lá. Atribuições da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Elas estão divididas em 2 artigos, artigo 61 e artigo 62 da Constituição Estadual. Eu não vou, e nem seria didático, ficar lendo inciso por inciso desses artigos. Isso é um estudo solitário, individual, onde o candidato vai passar por cada inciso, vai copiar os mais importantes, ele vai decorar aquilo que não tiver como entender. E meu papel aqui, acredito que é trazer a regra geral, a noção, a principiologia que é encontrada nos 2 artigos e trazer algumas pegadinhas, vamos dizer assim, aquilo que a gente observa que cai em provas e aquilo que não é tão assim, foge um pouco, no meu entender, à lógica da principiologia, ok? O artigo 61 são as matérias de competência do Estado de Minas Gerais que são discutidas na Assembleia e são enviadas para sanção, aquiescência do governador. O artigo 61 traz matérias que são discutidas na Assembleia, ou seja, é uma atribuição da Assembleia Legislativa, uma atribuição do Poder Legislativo Estadual, mas
depois de discutidas e aprovadas, essas matérias são levadas à sanção, à aquiescência do governador. E o governador pode acatar ou ele pode vetar essa matéria. Quer dizer que se o governador vetar, acabou? Não. O veto é enviado para a Assembleia e a Assembleia vai deliberar sobre esse veto, sobre essa negativa do governador do estado. Lá do outro, se o governador aquecer, a norma jurídica entra em vigor e tudo segue seu rumo. O artigo 62 trata de competências privativas da Assembleia Legislativa. Tais matérias não necessitam de sanção do governador. E a gente vai tentar estabelecer uma regra geral. Vamos lá. As do artigo 61, veja o caput, a cabeça do artigo 61. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, não exigida essa para o caso especificado do artigo 62, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado especificamente. São 21 incisos que estão presentes no artigo 61, e a gente pode ver que são questões legislativas de repercussão mais geral, que vão impactar a coletividade e que justificam, então, a coletividade, vai impactar um grupo de servidores específico, então, do poder, né, executivo. Mas o que eu quero demonstrar para vocês? O exemplo mais importante são os primeiros incisos do artigo 61, que são as leis orçamentárias. Ora, a lei orçamentária, que é como o Estado vai arrecadar e vai gastar, é uma matéria que precisa de discussão do Poder Legislativo, mas tem que ser levada à sanção do governador. Uma matéria bem geral, vai impactar a todos os mineiros e todas as mineiras, não é mesmo? Já o artigo 62 compete privativamente à Assembleia, são 39 incisos, mas 2 encontram-se revogados, então você só tem que passar por 37 incisos. A regra geral é que são questões internas da Assembleia, sobre organização administrativa da própria Assembleia, funcionamento das secretarias da própria Assembleia, questões que não fariam muita lógica serem discutidas e enviadas à sanção do governador do estado. Outras questões, escolha de autoridades. Não faria sentido a Assembleia fazer a sabatina de uma autoridade e levar essa escolha ao governador do estado. Por quê? Se é para escolher uma autoridade que vai exercer um posto de confiança do executivo, e o executivo que manda os nomes para cá, olha, sabatinem essa pessoa. A Assembleia vai e escolhe a pessoa. Sabatina a pessoa que foi por ele enviada. Não faria sentido que, após a deliberação, este nome fosse para o chefe do executivo e este vetasse. Então, o que eu estou querendo dizer como regra geral? Regra geral. O artigo 62, vocês vão ver que a filosofia é que não faz sentido o governador apitar, opinar, ou porque é uma questão meramente administrativa da Assembleia Legislativa, ou porque faz parte da função fiscalizatória do governador, do Poder Executivo. Quer ver outro exemplo também? Cabe à Assembleia privativamente, num dos incisos, apreciar o pedido, o impeachment do governador. Caso instaure-se um pedido de impeachment
do governador, a Assembleia decide. Não faria o menor sentido que a decisão da Assembleia fosse a sanção ou veto do governador, vocês não concordam? Justamente porque ela está exercendo essa função judicante, jurisdicional. A gente coloca entre aspas porque função jurisdicional é exercida pelo Poder Judiciário. Contudo, a gente pode atribuir que quando a Assembleia julga o governador em um processo de impeachment, ela está fazendo uma função judicante. Ok? A filosofia é essa. O artigo 61 são matérias que precisam ser levadas à sanção do governador, por terem aspectos gerais, por impactarem mais a sociedade, vocês vão ler os incisos. Agora, o artigo 62, por sua vez, trata de matérias ou interna corporis da Assembleia, ou que ela está exercendo a função que não teria logicidade levar à sanção do governador. Então, eu coloquei aí o resuminho. Regra geral do artigo 61, necessidade de sanção do governador do estado, questões gerais que afetam toda a sociedade. Eu trouxe aqui alguns incisos do artigo 61, os quais eu julgo serem pegadinhas. E vamos conversar sobre eles, porque poderia levar você, candidata, a um escorregão, tá certo? O inciso 7. Então, o inciso 7 está dentro do artigo 61, que cabe à Assembleia deliberar com a sanção do governador. Fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Por que eu coloquei esse inciso aqui como uma pegadinha? Porque para o estudante mais incauto, mais afobado, ou então, assim, desatento, ele poderia pensar, se viesse esse inciso na prova, que isso não seria competência da Assembleia. Por quê? Porque tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar está vinculado ao Poder Executivo. Então, fixar e modificar o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar não seria uma competência da Assembleia, mas é. Pense que o efetivo da Polícia Militar e o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, ele, por mais que seja uma política pública essencialmente do Poder Executivo, mas ela impacta a sociedade de uma maneira muito grande. Porque são a Polícia Militar, a Força de Segurança, o Corpo de Bombeiro, uma força de defesa. Então, eu considero uma pegadinha, porque a gente poderia ser levado ao pensamento de que, como é uma matéria estritamente administrativa, não precisaria da Assembleia apitar. Não precisaria, seria ato unilateral do governador, mas não. Mas veja bem, aí não está aí a fixação e modificação do efetivo de uma outra instituição, de um outro órgão, por exemplo. Aí o governador apita sozinho. O que está sendo dito no 61 é que, quando se tratar de fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a competência é da Assembleia e a competência para discutir é da Assembleia e vai a sanção do governador do estado. Olha outro inciso do 61 que eu julgo ser uma pegadinha. Cabe à Assembleia Legislativa, vou ficar sempre repetindo o caput, tá? Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor, sobre criação, estruturação, definição de atribuições e extinção de secretarias de Estado e demais órgãos da administração pública. O mesmo raciocínio usado no inciso da Polícia Militar, eu vou usar aqui agora, porque para o estudante mais incauto, mais desatento, vendo isso na prova, ia pensar, espera aí, o Estado, como ele vai funcionar, cabe ao governador do Estado, a Assembleia não apita nada nesse ponto, não, mas apita sim. Por quê? Pense comigo, aqui está falando da estruturação, da definição, das atribuições de secretarias de Estado, que são aspectos macro, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Segurança. Então, a composição administrativa de alto escalão do Estado, ela é competência da Assembleia.
Perceba que eu não estou dizendo que é de competência de iniciativa da Assembleia. Nós vamos ver lá na frente, em processo legislativo, que embora vá discutir-se na Assembleia, quem vai dar o pontapé inicial nesses projetos de lei é o governador do Estado. Mas o que está sendo dito aqui? Que quem discute, quem aprova a estruturação das secretarias de Estado lá em cima, no organograma do Poder Executivo, é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entende? Não é ato unilateral do governador do Estado. Ok? Mais pegadinhas para vocês. Olha só que pegadinha ótima. Fixação do subsídio do deputado estadual. Está lá no inciso 20 do 61. Um estudante mais incauto ia pensar, peraí, isso é uma questão interna da Assembleia. Então, vai estar provavelmente no 62 e não tem governador nessa lei. Mas é uma exceção, é uma hipótese que foge à regra, porque realmente o subsídio do deputado estadual cabe à Assembleia, não é verdade? Mas, neste caso, é uma pegadinha. Quando é discutida a lei que modifica, né, ou que fixa o subsídio dos deputados estaduais, essa lei precisa ser levada ao executivo para sanção ou veto. Por mais que, por exemplo, o governador vete, volte para a Assembleia Legislativa e eles, deputados, derrubem o veto. Mas a fixação do subsídio do deputado estadual, ela é atribuição da Assembleia Legislativa com sanção do governador. Foge um pouquinho a principiologia mesmo, por isso estou destacando. O 21, da mesma forma, foge à principiologia porque o salário do governador, do vice-governador e do secretário de Estado poderia levar ao estudante incauto a pensar que essa competência nem seria da Assembleia, seria ato unilateral do governador. Mas não, tem que ser fixado por lei, e essa lei é de atribuição da Assembleia, que, após a tramitação e aprovação, envia a lei para sanção ou veto do governador. Ok? E o inciso 26, eu coloquei ele aqui como pegadinha, e vocês vão entender por quê quando a gente navegar um pouquinho pelo artigo 62. Por quê? A transferência temporária da sede do governo do Estado poderia ser encarado como estudante, primeiro, como um ato unilateral do governador. Ele poderia pensar assim, isso aí não é competência geral, isso não impacta a todos. O professor Matheus falou que tem que impactar a todos. Mas veja, a Constituição reserva à Assembleia a atribuição de discutir a transferência temporária da sede do governo estadual. E esse projeto, que vai ser de iniciativa do governador, não estou dizendo, quando eu falo que é atribuição da Assembleia, eu não estou querendo dizer que ela vai startar o processo legislativo. Eu só estou dizendo que cabe a ela discutir. Ok? Então, a transferência temporária da sede do governo, ela é discutida na Assembleia e é levada à sanção ou veto do governador. Por que eu coloco ela aqui como uma pegadinha? Porque quando a Assembleia decide, deixa eu adiantar o slide aqui, para já então, lá no artigo 62, quando a Assembleia vai deliberar sobre a mudança da sua sede, ela não precisa enviar para o governador do estado para sanção ou veto. Então, fica uma coisa que poderia levar o estudante a erro. Quando o legislativo vai mudar a sua sede, ele faz e não precisa levar ao governador a sanção desse projeto. Já quando o poder executivo pretende mudar a sua sede, transferência temporária da sede, essa é uma atribuição da Assembleia e vai ao governador do estado para sanção ou veto. Ok? Então, o que é o dever de casa? Pegar o artigo 61, ler os incisos com muita calma. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail. O e-mail está lá no mural do aluno, que é um documento que tem nas duas bibliotecas, tanto de língua portuguesa, tanto de noções de direito. Você me manda a dúvida por escrito, porque o ato de escrever a dúvida ele é muito importante.
Acreditem em mim. Então, mas ficou com alguma dúvida? Pode mandar. A principiologia, qual que é a principiologia? 61, matérias gerais, compete à Assembleia deliberar, mas tem que enviar o governador para sanção. 62, matérias mais internas da Assembleia, que ela ou de controle ou de função jurisdicional, em que não faria nem sentido ao governador apitar, opinar sobre uma matéria como essa. Tem pegadinhas, matérias que ou para um estudante cauto ia parecer que o governador poderia fazer como ato unilateral, ou que seria um caso da Assembleia não enviar para sanção, que são essas questões aí, como é a fixação do subsídio do deputado estadual. Poderia levar à interpretação do estudante de que seria uma lei, uma atribuição da Assembleia que ela não precisaria enviar para a sanção do governador. Mas como a gente viu aqui, o inciso 20 do artigo 61 ordena, como está no artigo 61, que o subsídio, essa lei, essa atribuição, cabe sanção ou veto do governador do Estado, ok? Então, vamos lá, 62, regra geral, desnecessidade de autorização, aprovação, aquiescência do governador, questões administrativas, judicantes, de controle de outros poderes. Não faria lógica a sanção do governador, a Assembleia faz sozinha, ok? Vamos navegar um pouquinho por alguma delas aqui, claro que não vou lê-las em sua totalidade, mas veja bem, eleger a mesa e constituir as comissões, o que o governador teria a ver com isso? Elaborar o regimento interno da Assembleia, por que o governador deveria sancionar ou não um projeto como esse? Veja como é uma questão interna. Inciso 3, dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia. 4, dispor sobre a criação, transformação e extinção de carga, emprego ou função de seus serviços e de sua administração indireta. Pense comigo, a gente só está se preparando para esse concurso porque a Assembleia tem como atribuição privativa dispor sobre a criação de seus cargos, etc., etc. Ela é soberana nisso. O que o governador vai apitar na competência da Assembleia de transformar, extinguir, criar seus próprios cargos, não é mesmo? Agora, olha só, julgar anualmente as contas prestadas pelo governador do estado, lá no inciso 20 já, e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Veja, quando a Assembleia julga as contas do governador, não faria sentido que essa atribuição, depois de realizada pela Assembleia, fosse a sanção ou veto do governador. Ali ela precisa fazer isso sozinha, não faria lógica. Escolher 4 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, a Assembleia escolheu desses 4, quando ela os escolhe, ela não tem que levar a sanção ou veto do governador do estado, não é mesmo? Essas atribuições também são importantíssimas. Sustar, ou seja, anestesiar, né, retirar do mundo jurídico os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Como que o governador ele poderia apitar num caso como esse? Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluído os da administração indireta. Então, percebam a filosofia, é a Assembleia exercendo controle, é a Assembleia escolhendo, é a Assembleia organizando-se internamente. Agora vamos para a pegadinha. Quando a Assembleia tem que mudar temporariamente sua sede, ela não tem que pedir bênção para o governador, mas quando o governo do estado precisa mudar temporariamente sua sede, quem faz isso também é a Assembleia Legislativa, que depois envia para sanção o veto do governador. Não é ato unilateral da Assembleia Legislativa, ok? Então, fiquem com a regra geral. Naveguem pelos incisos do artigo 6162. Qualquer dúvida, estou aqui. Mas aqui é o estudo individual e solitário. Não adianta, não adianta. Mas, para não dizer que não fiz nada, para dizer que não falei coisas legais, trouxe aqui 2 questões do último concurso da Assembleia Legislativa sobre essa matéria. Vamos ver como que ela cai? São matérias de competência privativa da Assembleia.
privativa, sinal de alerta, precisa de sanção do governador, gente? Vamos lá. São matérias de competência privativa da Assembleia, exceto letra A, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. É uma matéria bem geral, não é verdade? É uma matéria bem geral. Então, não é competência privativa da Assembleia. Já achamos aí, de cara, a assertiva que você deveria marcar. Por quê? Ela não é competência privativa da Assembleia. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos para a segunda questão. Nos termos da Constituição do Estado, não se inclui entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia Legislativa dispor com a sanção do governador. Nos termos da Constituição do Estado, não se inclui entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia Legislativa dispor com a sanção do governador. Letra A, criação, estruturação e extinção das secretarias de Estado. Olha a pegadinha, gente, a gente acabou de falar disso. B, crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia. C, sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas. E D, servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Bom, como a letra B está falando de uma questão interna da Assembleia, crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia, essa é a alternativa que traz a matéria que a Assembleia pode dispor sem a sanção do governador do Estado. As demais, a Assembleia tem que deliberar, mas posteriormente enviar para o governador do Estado para sanção ou veto, e a gente vai ver esse trâmite nas duas aulas de processo legislativo que virão a seguir, ok? Então, a alternativa B, B de bola, crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia. Ficamos por aqui, memorizem, estudem e qualquer coisa estamos aqui, ok? Bora conquistar o crachá, galera. Muito tranquilo, muito paulatino, o estudo não pode ser entulhar a matéria na cabeça de candidato. A matéria tem que ir entrando aos poucos, sendo familiarizada, e assim, quando sair o edital, você vai estar muito mais preparado. Pode acreditar. Forte abraço, até mais.